Bom dia, meus irmãos! É sempre maravilhoso começarmos o nosso dia, as nossas manhãs, debaixo de uma palavra divina, debaixo da presença de Deus, debaixo das potentes mãos de Deus. Está começando mais o Sementes da Manhã, meu Deus do céu, segunda-feira. Vamos lá, Sementes da Manhã começando. Eu tenho certeza que uma semente que eu liberar aqui hoje, nessa manhã, pode mudar todo o seu dia, toda a sua segunda-feira e vou mais além. Pode mudar toda a sua semana, todo o seu mês, todo o seu ano até mesmo. E vou mais um pouco além. Pode mudar toda a sua vida, toda a sua história de vida. Não tenho sombra de dúvidas acerca disso. Já tenho recebido aí relatos de pessoas que já estão tendo as suas vidas transformadas devido às programações do Semente da Manhã. Inclusive, se você é uma dessas pessoas, eu quero saber se alguma área da sua vida foi transformada, qualquer área, comenta, porque eu quero saber, eu quero colher esse testemunho, porque eu quero que todos vejam, porque nós já falamos, inclusive, que testemunhos eles têm o poder de edificar a fé das pessoas. Falamos isso na Semana da Fé, não é mesmo? Bom, segunda-feira começamos com tudo, e olha, eu vi nos comentários do Semente do Semente da Manhã da sexta-feira, que teve gente que acertou o tema dessa semana, o tema da série da nossa semana. Aqui no Semente da Manhã, nós trabalhamos com temas semanais, com uma série semanal, e a série dessa semana será sobre o Espírito Santo. Meu Deus do céu, Semana do Espírito Santo. Eu vi lá na sexta-feira que teve gente que acertou nos comentários, ó. Parabéns. Semana do Espírito Santo. E a aula de hoje é muito importante, por isso, redobre a sua atenção do início ao final, fique comigo aqui do início ao final, porque eu tenho certeza que a sua vida vai mudar depois dessa aula, porque nós vamos falar sobre o Espírito Santo e vamos começar essa semana, aliás, hoje, segunda-feira, falando quem é o Espírito Santo. Vamos responder essa pergunta hoje. Quem é, irmão Sherman, quem é o Espírito Santo? É uma energia? É uma força? É um sentimento? É uma pessoa? É Deus? Não é? É mais importante? É menos importante? Vamos falar quem é o Espírito Santo. Então vamos começar nossa semana, nossa segunda-feira, debaixo da presença de Deus, debaixo de uma palavra divina, aqui no Semente da Manhã. Inclusive, se você é novo, é nova aqui, entramos aqui no Semente da Manhã de segunda a sexta, às 7h57 da manhã, horário de Brasília, para direcionar uma palavra para o seu coração, para de fato você ter sua vida transformada. Eu sou uma mera ferramenta, um mero instrumento. Quem vai transformar a sua vida é Deus, é o Espírito Santo. Bom, não deixa já de entrar aqui deixando o seu like. Pelo amor de Deus, já tô vendo aqui, ó, tá faltando gente de deixar o like. Deixa o seu like aqui, essa é a sua oportunidade. Então inicia aqui já deixando o seu like. A nossa programação é gratuita. A única coisa que eu peço da sua parte é o seu like. A única retribuição que eu peço são 3 coisas. Você vai deixar o seu like, você vai se inscrever no canal, aproveita esse momento para se inscrever no canal aqui abaixo, o botão vermelhinho, se inscreva, marca o sininho, aproveita e marca o sininho, e na hora de você marcar o sininho, marca a opção todos, porque você nunca mais vai perder o Semente da Manhã, porque o YouTube vai te notificar. Não basta só se inscrever no canal, tem que marcar o sininho e marcar a opção todos. E a terceira coisa que você vai fazer é compartilhar. Aproveita e compartilha agora com pelo menos 3 pessoas. Eu tenho certeza que você tem pelo menos 3 pessoas em mente para poder compartilhar o Semente da Manhã. Então pensa aí. Ah, irmão Sherman, quero ir mais além. Eu quero ser um missionário ou uma missionária do Semente da Manhã. Faz o seguinte, compartilha nos grupos. No grupo da sua igreja, no grupo da família, no grupo dos amigos. Se você puder, se der, é claro, grupo do trabalho. Então compartilha nos seus stories, lá do seu Instagram. Aproveita e nos marca lá, @ShermanViana, @MoreBible. Aproveita e nos marca lá. Compartilha nos status do seu WhatsApp também. Já venho recebendo por alguns dias aí relatos de pessoas que estão sendo alcançadas por intermédio desse compartilhamento. Eu tenho certeza que essa pessoa será eternamente grata a você, uma vez que ela entrar aqui no Semente da Manhã e ter a vida dela transformada. Ela nunca mais vai se esquecer de você. Então, aproveita e compartilha. E eu já tô vendo gente aqui digitando presente. Aí talvez você é novo aqui, não sabe o que é isso. Como é que funciona? Se você já é aluno do Semente da Manhã, você vai digitar a palavra presente ou vai colocar o emojizinho presente aqui no chat, aqui nos comentários. Se você é nova aqui, você vai colocar que é a sua primeira vez aqui no Semente da Manhã. Que é a sua primeira vez. E nós queremos te conhecer e te recepcionar, tá bom? Irmão Sherman, como é que eu me torno um aluno do Semente da Manhã? É simples.
Você precisa deixar o like aqui nessa aula, você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho, marcar a opção todos, e aí lá no seu Instagram, você vai lá no seu Instagram e vai colocar lá na biografia do seu Instagram, Aluno More Bible, ou Aluna More Bible. Na hora de digitar, se digita More Bibli, mas a pronúncia é More Bible, certo? Que é mais Bíblia, significa mais Bíblia. Então você vai digitar lá na biografia do seu Instagram, Aluno More Bible ou Aluna More Bible, ok? Ó, isso aqui já sobe a sua patente, tá? As pessoas vão olhar lá no seu perfil, já vai ver que você é um aluno mais Bíblia, que você é uma aluna mais Bíblia. Mas não é para digitar em português, não, mais Bíblia. Digita realmente como está aqui no nosso canal, More Bible, mais Bíblia. Esse é o nosso movimento. Para quem não sabe, o desejo ardente, aquilo que arde no meu coração, é espalhar a Bíblia em todos os lugares que eu passar, onde quer que a gente alcançar, espalhar a Bíblia, porque Deus escolheu a Bíblia para se revelar ao homem, porque a Bíblia tem os melhores direcionamentos para a nossa vida, e é a Bíblia que é o nosso pergaminho que nos levará à vida eterna com Deus. Então, por isso esse movimento More Bible, mais Bíblia, ok? Então, é assim, simples assim, meu chefe, é assim que eu me torno um aluno, uma aluna do Mais Bíblia, é assim. Agora vamos lá, ó, meu Deus do céu, isso tá fantástico. Tá fantástico. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Digita aqui para mim nos comentários, inclusive. Eu já quero que você participe mais ainda. Digite aqui nos comentários, no nosso chat aqui. Quando você pensa no Espírito Santo? Quando você pensa no Espírito Santo, qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Não é para você pensar não, tá? Quando você pensa no Espírito Santo, eu quero que você me diga aí, qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Digita aqui. Eu quero que você participe nesse momento. Agora é aquele momento do papel e caneta na mão. Inclusive, se você é novo aqui, não sabe, eu sempre incentivo os nossos alunos a estarem acompanhados aqui de papel. Ó, eu também estou aqui com o meu papel e caneta na mão, porque esse é um momento onde você vai fazer suas devidas anotações, vai anotar o versículo-chave, vai anotar as sementes que eu vou liberando aqui para você. Então esse é o momento que você vai anotando. A nossa mente, ó, ela é ótima, excelente para ter ideias, mas é péssima para poder lembrar. Por isso eu incentivo papel e caneta na mão. Versículo-chave de hoje se encontra em João capítulo 14, verso 16 ao 17, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê nem o reconhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, verso 16 e 17. Esse é o outro Consolador. E aqui já me chama a atenção, porque outro Consolador, porque Jesus também é o nosso Consolador. E por que outro? Porque ele carrega a mesma essência de Cristo. Ele carrega a mesma essência, tem a mesma essência. Por isso, um outro Consolador. Eu também sou o Consolador. Isso, a pessoa de Jesus, no caso, é como se Jesus estivesse falando, eu sou o Consolador, só que agora eu vou rogar ao Pai para vos enviar um outro Consolador. Um outro Consolador. Só que só quem pode receber, ou quem, irmão Sherman, pode receber esse Consolador? O Espírito Santo. Porque aqui no texto está bem claro, o mundo não pode receber. Se o mundo não pode receber e eu estou no mundo, será que eu posso receber? Será que eu posso ser morada? Sim. Na medida que você entrega a sua vida para Cristo, você recebe o que nós chamamos de espírito de adoção. Está lá em João capítulo 1, verso 12 ou verso 14. Um desses dois. Está lá em João capítulo 1. E todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quando você se torna filho de Deus, você recebe o espírito de adoção. Quando você se torna filho de Deus, quando você entrega a sua vida para Cristo, você recebe o Espírito de adoção. A partir desse momento, você já recebe o Espírito Santo como penhor, como uma garantia da volta de Cristo, e ele é selado dentro de você. Ele passa a habitar dentro de nós. É por isso que o mundo não pode receber, porque nós sabemos que nem todos são filhos de Deus. Inclusive, aqui já quero trazer isso para você e deixar muito claro. Irmão Sherman, todos são filhos de Deus? Não.
São criaturas, obra da criação. Como eu me torno filho de Deus? Quando você entrega a sua vida para Cristo. Aí sim você se torna filho de Deus, aí sim você passa a ser habitação do Espírito Santo. É por isso que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Só os filhos, só quem é filho. Só quem é filho. Você é filha? Você é filho de Deus? Se sim, bom, você já tem o Espírito Santo fazendo morada dentro de você. Agora aqui, o Espírito Santo, eu quero que você entenda que ele não é uma energia, ele não é um sentimento, ele não é um arrepio, ele não é uma força sobrenatural que a gente não consegue compreender, ele não é uma influência ou só mais uma influência, não. Ele é uma pessoa. Eu vou te provar aqui nessa aula que ele é uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. E não é porque é citado como a terceira pessoa da Trindade que ele é menos importante. Não, negativo. Você vai compreender isso aqui nessa aula. Fica até o final. Ó, o que eu quero que você entenda é que ele é o nosso consolador. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso mestre, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso intercessor. Nem orar a gente sabe. Passamos pela semana da oração. Nem orar a gente sabe. É ele que torna a nossa oração eficiente. Você sabia disso? É o Espírito Santo que faz a nossa oração ser eficiente, porque ele intercede junto ao Pai. Olha a importância do Espírito Santo na nossa vida. Ele habita em nós e nos guia em toda a verdade. É o Espírito Santo. Nós só fomos convencidos e só passamos a ser filhos por causa do Espírito Santo. Você sabia? Jesus, em uma conversa com seus discípulos, ele falou, e ele os convencerá. Ele quem? Ele estava falando do Espírito Santo. E ele os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo, irmão Sherman? É uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. É uma pessoa. Não é porque é a terceira pessoa da Trindade que é menos importante. E é sobre isso que nós vamos falar agora, nesse exato momento. Papel e caneta na mão, prepare-se para anotar, porque agora, nesse momento, eu quero te falar 3 verdades sobre quem é o Espírito Santo. Anota aí. 3 verdades sobre quem é o Espírito Santo. Esse assunto é tão importante, que ele entra por 4 vezes, se não me falha a memória, lá dentro do meu discipulado bíblico. O discipulado bíblico é um programa de ensino que eu criei, onde eu vou basicamente pegar pelas tuas mãos e caminhar junto com você em cima dos 13 principais fundamentos da Bíblia, que te dará toda a base para você desfrutar de uma vida plena em Deus, para você viver os propósitos de Deus na sua vida, os desígnios de Deus para a sua vida, as promessas de Deus na sua vida. Irmão Sherman, isso não seria barganha? Não, de forma alguma. A maioria das promessas de Deus são promessas condicionais, ou seja, você só vive, você só desfruta se você consegue cumprir os pré-requisitos dessa promessa. E é aí que muita gente vem falhando. E o meu papel é fazer com que você viva como um discípulo, como verdadeiramente um discípulo de Cristo aqui na Terra. E isso é possível por meio do nosso discipulado bíblico, que é um programa de ensino que eu criei, onde, como eu te falei, vou pegar basicamente pelas suas mãos e caminhar junto com você. Só para você ter ideia, esse assunto do Espírito Santo ele é tão importante que, olha só, lá dentro do discipulado eu falo sobre o discípulo e o Espírito Santo, o discípulo vivendo cheio do Espírito Santo, o discípulo e os dons do Espírito Santo, o discípulo e o fruto do Espírito Santo. Ou seja, 1, 2, 3, 4, por 4 vezes esse tema aparece, o tema do Espírito Santo aparece no discipulado bíblico. Irmão Sherman, quero me tornar um aluno, quero fazer parte do discipulado bíblico, quero entrar para essa família de discípulos. Como é que eu faço? O link está aqui na descrição. Essa aqui é a nossa apostila do discipulado, o link está aqui na descrição dessa aula, tá bom? Também estou deixando no fixado dos comentários. Você vai clicar nesse link ao término dessa aula e vai conversar comigo ou com alguém do meu time, da More Bible, e lá nós vamos te falar como funciona o discipulado bíblico e como faz para você fazer parte dessa família de discípulos. Combinado? Bom,
a gente te aguarda lá no WhatsApp. Não precisa clicar agora, clica no final dessa aula. Irmão Sherman, vou esquecer, não tem problema, no final eu te lembro, tá bom? Vamos lá? Papel e caneta na mão? 3 verdades sobre quem é o Espírito Santo. Primeira verdade, o Espírito Santo é Deus. Olha aí. Primeira verdade, o Espírito Santo é Deus. Irmão Sherman, prova-me. A Bíblia nos prova isso. Eu falo sempre com os meus alunos, Bíblia responde com Bíblia. Ele não é menor que o Pai. Ele não é menor que o Filho só porque se apresenta como a terceira pessoa da Trindade. Ele é plenamente Deus. Como eu sei disso? Primeiro, ele é eterno. O Espírito Santo é eterno. Segundo, irmão Sherman, tá, mas o anjo também é eterno. O anjo tá lá para sempre. Calma. Primeiro, ele é eterno. Segundo, ele é onipotente. Terceiro, ele é onisciente. Quarto, ele é onipresente. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Tá, irmão Sherman? Como é que isso prova que o Espírito Santo é Deus? Também. Porque todos esses atributos, esses 3 atributos que eu acabei de te falar, são atributos incomunicáveis. Irmão Sherman, o que é um atributo incomunicável? Anjo não pode ter, demônio não pode ter, pessoas não podem ter. Atributos incomunicáveis só Deus tem. E olha só, o Espírito Santo tem todos esses atributos incomunicáveis. Então isso nos prova, isso nos revela que ele é Deus. Porque ele tem todos os atributos incomunicáveis que só Deus pode ter. E esses atributos incomunicáveis é apresentado na pessoa de Deus, na pessoa do Filho, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus. Ó, veja bem, o intuito dessa aula é falar quem é o Espírito Santo. Nós temos uma semana todinha para falar acerca desse tema, sobre o Espírito Santo. Então, faltou tal assunto. Talvez você poderia entrar. Calma, tem terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta. O intuito dessa aula é falar quem é o Espírito Santo. Então, já começando, quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. Primeiro ponto. Segundo, o Espírito Santo é uma pessoa. Anota aí. O Espírito Santo é uma pessoa. Irmão Sherman, me prova. Há quem diga aí fora que o Espírito Santo é um mero arrepio, uma força inexplicável, né? Uma energia. Algumas seitas aí fora, e cuidado, abre os seus olhos, cuidado. Por isso que é importante você estar aqui no Semente da Manhã. Que além de receber um direcionamento divino para a sua vida, você recebe todo esse direcionamento pautado na palavra, na Bíblia. Você passa a viver, de fato, o que a Bíblia nos orienta. Você passa a viver pela palavra. Então, preste atenção. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, não é uma força, não é uma energia. Por que, irmão Sherman, ele é uma pessoa? Ele fala. Atos capítulo 13, verso 2. Anota aí. O Espírito Santo fala. Atos capítulo 13, verso 2. O Espírito Santo nos ensina. João capítulo 14, verso 26. O Espírito Santo, ele sente. Efésios capítulo 4, verso 30. Ou seja, ele fala, Atos 13, 2. Ele ensina, João 14, 26. Ele sente, Efésios 4, 30. Tudo isso que eu citei são atributos, vamos assim dizer, de uma pessoa. Eu poderia entristecer essa lâmpada que está aqui sobre a minha cabeça? Eu poderia desferir palavras para essa lâmpada, para essa energia aqui, e ela se sentir triste? Pois é, a resposta é não. O Espírito Santo, a Bíblia nos alerta para tomarmos cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Essa energia que está aqui na minha frente, ela fala? Pois é, o Espírito Santo fala. Essa energia pode me ensinar? Pois é, o Espírito Santo pode. Então, ele é uma pessoa. Ele tem todos os atributos que uma pessoa tem. Ele não é uma força impessoal, mas alguém com quem nós podemos nos relacionar. E isso daqui é maravilhoso.
alguém que nós podemos nos relacionar. E terceiro ponto, o Espírito Santo, anote aí, o Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus. O Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus. O Espírito Santo, ele veio para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos lembrar da palavra e nos guiar em cada passo da nossa caminhada cristã. É ele que convence, como eu falei, o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos fortalece. É ele que nos dá força. Olha a importância do Espírito Santo na nossa vida. O irmão Sherman, quando prega, é só por causa do Espírito Santo. É só por causa do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, eu poderia até falar, mas não teria efeito algum. Eu poderia até falar, mas não teria efeito algum. Por quantas das vezes eu pregando, vi pessoas chorando, entregando a sua vida para Cristo ao final da mensagem, pessoas se arrependendo, pessoas sentindo a presença de Deus, pessoas sendo tocadas por Deus. Por quê? Porque o irmão Sherman tem uma boa oratória, é eloquente? Não, porque só isso não é suficiente. É por causa do Espírito Santo. Pregador que me ouve aqui, discípulo de Cristo que está aqui comigo, leve a sua vida como uma vida cheia do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Inclusive, eu profetizo isso sobre a sua vida nessa manhã de segunda-feira. Seja cheia do Espírito Santo, onde quer que você se encontre, no seu trabalho, na sua casa, no meio da rua. Agora, seja cheio do Espírito Santo. Transborde o Espírito Santo sobre a sua vida. Só assim você viverá o sobrenatural de Deus. Se eu prego sem o Espírito Santo, não tem efeito. É só uma voz normal. Mas com o Espírito Santo, as vidas são tocadas e pessoas são verdadeiramente transformadas. Isso gera frutos. Um desses frutos é o arrependimento, é o abandono das velhas práticas, e essa pessoa é uma nova criatura em Cristo, recebe um espírito de adoção. Eu só prego pelo Espírito Santo. Eu só posso vir aqui te dar uma aula pelo Espírito Santo. Eu só posso escolher os testemunhos de vocês que acompanham o Sementes da Manhã pelo Espírito Santo. Porque eu seria só uma voz aqui sem o Espírito Santo. É uma voz qualquer. É uma voz qualquer. Pode ter sabedoria, porque isso você pode aprender com o tempo, de fato, você estuda, você aprende, mas não tem efeito de fato. Não muda de fato. Porque o que muda, o que transforma, e aqui eu estou falando da nossa vida espiritual, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, se eu pudesse, e como eu estou deixando uma semente aqui para você nesse momento, seja cheio do Espírito Santo. Leve a sua vida cheia do Espírito Santo de Deus. E agora é aquele momento da nossa prática, porque se tudo que eu falar aqui morrer, aqui na nossa cabecinha, morrer no campo das ideias, de nada adianta. De nada adianta. Tem que gerar praticidade na nossa vida. Tem que gerar praticidade. Agora, antes de gerar praticidade, como de costume, eu vou recapitular aqui para você, para quem não anotou, te dar mais uma chance de anotar, 3 verdades sobre quem é o Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é Deus. Te provei aqui, não vou entrar de novo nos assuntos para não ser redundante. Irmão, cheguei agora, não consegui. Vai ficar salvo aqui no canal, assiste aí depois você recapitula tudo isso aí e faça as suas anotações. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. E por último, o Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus. Agora, hora da nossa prática, para afirmar aquele nosso compromisso. Hoje, o desafio de hoje, de segunda-feira, o desafio do nosso encontro de hoje, do Semente da Manhã, é o seguinte. Hoje eu quero te convidar a falar com o Espírito Santo de forma pessoal. Afinal de contas, ele é uma pessoa. Eu já te mostrei aqui. Ele fala, ele tem sentimentos, ele nos ensina. Ele é uma pessoa de fato. Então você vai falar, vai se direcionar, vai se dirigir ao Espírito Santo como uma pessoa, em forma de uma pessoa. Você vai reservar um momento do seu dia de hoje, da sua segunda-feira, para dizer: Espírito Santo, eu te reconheço como meu consolador e guia. Fica comigo e me dirige nesse dia. Amém? Amém? E agora, para afirmar aquele nosso compromisso,
Porque quando você fala, quando você se compromete com alguém, quando você torna algo público, as chances de você fazer aumenta. Então, agora nesse momento aqui no chat, aqui nos comentários, você vai digitar: eu reconheço o Espírito Santo na minha vida. Digita aqui: eu reconheço o Espírito Santo na minha vida. Ou eu reconheço a pessoa do Espírito Santo. Qualquer um dos dois. Você vai digitar aqui: eu reconheço o Espírito Santo na minha vida. Ou eu reconheço a pessoa do Espírito Santo. Digita aqui agora no chat, nos comentários, porque isso já afirma algo dentro de você, você torna isso público e eu quero que você cumpra esse desafio, tá? Cumpra esse desafio. Ah, irmão Chama, você não vai ver? De fato, não vou ver, mas Deus está vendo. E o intuito é essa reunião aqui que ocorre pelas manhãs, o intuito é transformar você de dentro para fora. É fazer com que, de fato, você viva a essência de um discípulo, ou vou mais além, que você se torne um discípulo de Cristo. Esse é o intuito das nossas reuniões aqui pela manhã. Esse é o intuito do Sementes da Manhã, te dar direcionamentos de vida, a fim de que você possa viver uma vida extraordinária em Deus. Isso, vão digitando aqui: eu reconheço o Espírito Santo na minha vida. Eu reconheço a pessoa do Espírito Santo. Amém? E chegou aquele momento que nós fazemos a nossa oração ao final. Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Se você não puder, eleve seu pensamento aos céus e vamos orar nesse momento. Espírito Santo, nós te reconhecemos como Deus e como Consolador. Encha-nos da tua presença, guia-nos em toda a verdade e ajuda-nos a viver em comunhão contigo. Que cada coração aqui sinta a tua paz e a tua direção. Hoje, Senhor, nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém? Foi bênção para você? Agregou no teu conhecimento? Bom, nesse momento você pode fazer com que eu saiba disso. Digita aqui se foi bênção para você, se agregou no teu conhecimento. O irmão Sherman quer ler. Eu gosto de ler depois. Eu sempre interajo, comento depois aí nos comentários de vocês. Eu sempre interajo com vocês. Então, digita aqui porque eu quero saber se essa aula foi bênção para você, se agregou no teu conhecimento. Deixa o seu like, não esqueça de deixar o seu like. A nossa meta para essa aula é 500 likes. Então deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos Sementes da Manhã e compartilha. Eu tenho certeza que tem pessoas que precisam ser alcançadas por intermédio do Sementes da Manhã e você será a ponte para isso. Você será o missionário para isso. Agora, se você quer caminhar comigo, se você quer ficar um pouco mais próximo a mim, bom, o seu lugar é lá no Discipulado Bíblico. O Discipulado Bíblico é um programa de ensino que eu montei, onde eu basicamente vou pegar pelas tuas mãos e caminhar junto com você em cima dos 13 principais fundamentos da Bíblia para você de fato se tornar um discípulo de Cristo. Não somente isso, lá dentro tem os bônus, tá? Eu não falei não, mas lá dentro tem os bônus. Um deles é formação em escatologia, ou seja, você vai aprender de tudo sobre o Apocalipse, sobre os acontecimentos finais, para você se preparar, para você de fato saber tudo o que Deus preparou e reservou para o futuro, e a Bíblia nos revela isso, tá? Irmão Chama, como é que eu entro? Link na descrição, link no fixado dos comentários. Você vai clicar nesse link, vai chamar a gente lá no WhatsApp e lá eu ou alguém do meu time vai te explicar melhor como funciona o discipulado bíblico e como faz para você entrar nessa família de discípulos. Amém? Bom, amanhã tem mais 7h57 da manhã, mais Sementes da Manhã. Vamos falar sobre o Espírito Santo que habita em nós. Será um tema poderosíssimo. O Espírito Santo habita em nós. Amanhã eu te vejo aqui. No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia e amanhã a gente se encontra no mesmo horário no Sementes da Manhã.